Boa noite, muito boa noite. É um prazer voltar a fazer aqui o podcast. Estava parado por um tempo, eu estava com problema de tempo, então não estava conseguindo fazer. E nada melhor do que começar esse podcast com essa pessoa tão importante aqui para esse início, que é a doutora Kátia Paixão, que ela vai conversar conosco, com quem está nos ouvindo, nos vendo no YouTube. Se você só está vendo a gente aí, está escutando a gente no Spotify, no YouTube a gente tem também esse podcast gravado. Nós vamos conversar sobre holding familiar no estado de São Paulo, que é um estado-chave aqui da federação e um estado que tem muitas dúvidas, porque é bem diferente fazer a holding familiar, fazer planejamento sucessório e planejamento patrimonial no Rio de Janeiro, é bem diferente de fazer em São Paulo. Então, ó, seja muito bem-vinda, doutora Kátia, muito obrigada aí por você ter separado um pouco do seu tempo para conversar conosco. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Alex. Eu que agradeço, é uma honra, fiquei bem feliz com esse convite e estou aqui, né, à disposição. Espero poder contribuir com você, com os seus ouvintes, também com os meus aí, que depois a gente vai estar distribuindo este conteúdo, que é esclarecedor. Existe um propósito por detrás do nosso trabalho, que é disseminar esta informação, não é mesmo? Exatamente. E lembrando a todo mundo que os contatos, se você é de São Paulo, seja interior, seja capital, os contatos da doutora Kátia vão estar na descrição do áudio desse vídeo no Spotify e na descrição do vídeo, propriamente dito, no YouTube. Então, se você é de São Paulo, região, e tem interesse de se aprofundar sobre como fazer o planejamento patrimonial da sua família, fazer a proteção dos seus bens, e quiser entrar em contato com a doutora Kátia, não deixa de acessar aqui a descrição, seja do Spotify, seja do YouTube, que os contatos dela vão estar lá, e-mail, Instagram, telefone, o que ela resolver disponibilizar aí para vocês vai estar lá na descrição do vídeo. E assim, o nosso bate-papo aqui, a gente já até estava conversando um pouquinho, é sobre vamos botar entre algumas aspas, as novidades sobre a fazer planejamento patrimonial no estado de São Paulo. E não tem como a gente não chamar de novidade essa questão tributária que está vindo um pouquinho com a reforma tributária, porque o estado de São Paulo ainda é um estado que, embora tenha algumas peculiaridades, é um estado, entre aspas, barato para você fazer o planejamento, porque o ITCMD aí ainda é de 4%, mas ele vai ficar mais caro. E o grande motivo da gente conversar aqui é alertar as pessoas aí da região de que ele vai ficar mais caro. Como é que você está vendo essa questão aí, doutora? Pois bem, doutor Alex, né, o doutor me permite, vale a pena, eu vou fazer aqui uma pequena introdução desta solução que temos apresentado para as famílias, que é o planejamento patrimonial sucessório. Ótimo, ótimo, que Porque bom. existe uma regra para aqueles que têm bens, que têm patrimônio, que têm filhos ou pessoas para quem queira deixar os seus bens, se a pessoa não se preocupar e tomar uma medida preventiva para a distribuição destes bens, esse patrimônio vai cair na regra que é o inventário. E o que tem de tão ruim no inventário? Ele é caro. Ele é caro, ele é burocrático, tem que ser formalizado ali dentro de um prazo curto, quando a família ainda está passando por um processo de luto, então tudo isso é péssimo. Pois bem, e aí a alternativa que temos apresentado, tanto eu quanto o doutor Alex, trabalhamos com isso, é o planejamento patrimonial sucessório através de um sistema de holding. E uma Exato. dúvida muito comum das pessoas é o quanto custa, mas eu também não tenho que pagar tributo para implementar esta solução? Sim, tem, né? Não tem nada de graça, né? Não tem como fazer isso sem pagar o que é devido, as taxas, e também existe na holding a incidência de um tributo que é o mesmo que incide no inventário, porém com alguns benefícios. Base de cálculo reduzida, então, apesar do tributo ser o mesmo, a alíquota ser a mesma,
a família, sim, vai conseguir se beneficiar com uma economia muito expressiva. É importante, inclusive, nesse aspecto, comentar que, como esse assunto de planejamento patrimonial está muito na moda agora, tem muitos advogados que talvez nessa afã de captar clientela, não está apresentando o trabalho da forma mais segura possível. Então, uma máxima que a gente que já trabalha com planejamento há algum tempo sempre usa é: no Brasil não existe absolutamente nenhum negócio, nenhuma hipótese de você fazer alguma coisa dentro da legalidade que não haja pagamento de imposto. Não existe isso. Absolutamente nada que você for fazer que seja dentro da lei, que seja às claras para a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, você não vai pagar imposto. Então, se alguém tiver te apresentando projetos de planejamento patrimonial, projetos de planejamento sucessório, que envolva custo zero tributário, você está sendo enganado. E eu quero deixar isso bem objetivamente aqui, porque a pessoa que está nos escutando ou nos vendo vai ver que tanto eu quanto a doutora Kátia somos planejadores sérios. Então, a gente não vende fantasia. Então, sim, você vai pagar custo tributário para fazer o seu planejamento. Um custo, como a doutora Kátia vai explicar, muito menor do que do inventário. Mas você ainda assim vai ter que pagar, vai ter pagamento de tributação envolvida no sistema. Mas aí, Isso. agora continuando. Alguns benefícios particulares do estado de onde eu estou falando, que é São Paulo. O doutor Alex já se antecipou dizendo, né, a nossa alíquota aqui ainda é muito boa comparada a de muitos outros estados. Em São Paulo ainda conseguimos falar do ITCMD com esta alíquota fixa de 4%. E por que ainda? Do conhecimento de muitos que a reforma tributária está tramitando, já foi aí votada na Câmara, e aguardando tão somente a aprovação pelo Senado. E este tributo, ele é alvo da votação, da discussão ali neste projeto, para aumentar para até 8%. A intenção é que este tributo ele seja cobrado ali de forma escalonada, dependendo do tamanho do patrimônio. Mas a exemplo de vocês, não é mesmo, doutor Alex, que no Rio Sim. de Janeiro já existe esta regra. A alíquota aí também já é aplicada, diferente de São Paulo, que é a alíquota fixa de 4%, a de vocês já é escalonada. E sabemos que um patrimônio não muito expressivo já se enquadra nesta alíquota máxima de 8%. Então, isso é Sim, muito ruim. sim, sim. Aqui a alíquota começa em 4% e vai até 8%. Ela é escalonada em 4, 4,5%, 5, 6 e 7%. 5, 6, 7 e 8%. Só que a faixa de 8% tem como teto mínimo 1.400.000. Então, o que acontece? Como no Rio de Janeiro, diferentemente de alguns outros estados, nós tivemos uma valorização imobiliária muito grande a partir de 2014, por conta da Olimpíada, da Jornada Mundial da Juventude, da Copa do Mundo, é muito comum que você more, por exemplo, num apartamento de 1,5 milhão. É muito comum aqui, tem vários bairros aqui mais tradicionais de Janeiro que um apartamento de 100, 100 e poucos metros quadrados, ele está nessa faixa. E a pessoa nem sabe que vai ter que passar pelo inventário, que já é penoso, ainda vai ter que pagar quase 10% do valor do imóvel dele só de imposto. Fora as outras coisas, né? Taxa, certidões e as outras coisas todas. São Paulo está na nossa frente nessa questão, mas, como a doutora está falando, talvez por pouco tempo, infelizmente, né? Para os moradores aí do estado. Infelizmente. Isso mesmo. Então, assim, para você, né, ouvinte, ou para quem vai estar assistindo a esta live depois, estamos falando de qual tributo mesmo? ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, ou seja, ele incide num processo de inventário em virtude da morte, e doações.
o final aí é a letrinha D. Então, sempre que houver doação, quer a doação direta de bens, ou dentro desta solução que temos apresentado, que é o sistema de planejamento patrimonial e sucessório, através de um sistema de holding, haverá ali doação de cotas societárias, de participações societárias dentro de uma empresa. Aí também vai incidir o ITCMD? Vai, porque nós vamos fazer este planejamento sucessório a partir de doação das cotas desta empresa. Quando a família vai se beneficiar? Como foi dito aqui, a base de cálculo neste cenário de doação de cotas, ela é menor. Portanto, isso vai representar uma economia para a família, tá bem? Agora, bem dito aí pelo doutor Alex, esse paraíso fiscal de São Paulo está com os dias contados. A reforma tributária daqui a pouco será definitivamente votada, aprovada. Enfim, nós temos divulgado isso em eventos, não é mesmo, doutor Alex? Sempre que Sim. fazemos palestras, seminários, a todo momento temos alertado a população acerca destes riscos. É claro que o maior risco ao qual todos nós estamos sujeitos é o evento morte. Um dia vamos partir. E se Isso é não tivermos inevitável. tomado uma medida preventiva, vai cair no inventário, né? Não tem jeito. Teu patrimônio vai cair no inventário com uma base de cálculo alta, porque é a lei quem determina qual é a base de cálculo para incidir esta alíquota. E o valor é o de mercado dos bens. Então, não tem como. As pessoas, às vezes, se iludem, mas não é o valor venal, e eles ainda querem considerar o valor venal, base de cálculo para IPTU. Isso não tem nada a ver com o que a lei que trata sobre o imposto de herança estabelece. Ela fala que é o valor de mercado. E aí é quando as famílias são tristemente surpreendidas com a informação do alto custo com este imposto. Então, vale a pena, né? Se a família puder, se encoraje, dê esse passo para planejar a distribuição dos Não, bens em aqui no vida de Rio de forma preventiva. Janeiro, a família ela pode se surpreender duplamente, porque aqui não só se aplica essa regra, como aplica no país inteiro, que é sobre o valor de mercado ou o valor venal da tabela de IPTU, o que for maior. E eu já fui surpreendido em alguns casos aqui que a tabela de IPTU é quase o dobro do valor de mercado. Eu estou fazendo agora um estudo de viabilidade para uma cliente que o valor de mercado de um dos imóveis dela é 2 milhões e 800 e na tabela de IPTU está 4 milhões e 60 mil reais. E aí vai explicar para a cliente que é corretora de imóvel. Essa, por acaso, é do ramo. Vai explicar para ela como é que pode. Ah, sim. O imóvel dela está Meu hiper Deus. avaliado mais que o valor do mercado. E aí, o ente tributante, ele tem essa opção quando você está fazendo inventário. Ele vai pegar sempre o maior valor, ou o valor de mercado, ou o valor da tabela de TCMD, que é uma tabela muito próxima da tabela de IPTU, Sim, que também é uma tabela muito próxima da tabela de ITBI. Então, assim, para quem não está tá. compreendendo, quando você, infelizmente, tem que realizar o inventário de um ente que não está mais aqui, não é você que fala o valor dos bens que você está inventariando para pagar tributo sobre eles. Existe uma tabela que o Estado determina determinados valores Exato. para determinados bens. Bens imóveis, veículos. E essa tabela não é estranho, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, ela às vezes é maior que o próprio valor de mercado do imóvel. Bem maior, inclusive, dependendo do bairro que a gente está falando. Que absurdo. Então, assim, mais uma vez, Pois é. confirmando o que a doutora Cátia está falando, é muito complicado você se deixar levar para o inventário. Você vai perder muito, os seus entes que ficaram vão perder muito dinheiro. Exatamente. E aí, então,
fica este alerta. Se importem com esse assunto. O que é o imposto devido, quer no inventário ou para esta solução que é o planejamento patrimonial. Então, um dos impostos que você tem que se preocupar é com o ITCMD, porque mesmo no sistema de holding vai haver doação de cotas. E também ficar atento à alíquota desse tributo. O nosso intuito aqui é despertar as pessoas de que, apesar do inventário ser obrigatório, ele pode ser evitado. Então, peraí, deixa eu entender, eu tenho patrimônio, eu tenho quem eu quero beneficiar com os meus bens, por vezes herdeiros necessários, que são os filhos. Então, se você não quer que eles caiam na regra do inventário, tome uma medida, se interesse mais por este assunto, se inscreva, né, nos canais aqui de YouTube, Instagram, siga os demais conteúdos que periodicamente o doutor tem postado, não é mesmo, doutor Alex? Sim, sim, sim. Realizado seminários, tem sido, né, para que cada um de vocês que hoje estão tendo acesso a esse assunto aqui possam se inteirar mais e assim vocês venham a buscar e implementar solução. Porque tem muitas regras e que você pode se beneficiar com elas. Então, a exemplo do que estamos falando sobre São Paulo, ainda considerado paraíso fiscal, olha só, nós temos aqui uma faixa de isenção para pagar este tributo. Muito boa, até comparada do Rio de Janeiro, não é mesmo, doutor Alex? Sim, aqui a Aqui, faixa é até ridícula. 2.500, é, até 2.500 UFESPs, que isso hoje, no ano de 2023, corresponde a pouco mais que R$ 85.000 por donatário. Não é devido o imposto, né? Você vai lá, vai fazer todo o procedimento, a declaração perante a Secretaria da Fazenda, mas você vai se enquadrar na hipótese legal de isenção. E aí não vai ter imposto a pagar, ok? E veja bem, é importante entender também quem é o contribuinte desse tributo. No caso de doação, o donatário. Então, essa faixa de isenção, esse limite de até 2.500 UFESPs ou R$ 85.650 é por donatário. Então, a família pode pensar num planejamento na distribuição destas cotas societárias fracionado, calculando aí devidamente os riscos, não é mesmo, doutora Alex? A pessoa Sim. pode sim pensar nisso para que ela se encaixe nessa hipótese aí na faixa, né, de isenção, se for, claro, num prazo curto, porque se isso se estender por muito tempo, aí também fica exposto ao risco do evento morte, não é mesmo? O O que planejamento em São mais Paulo, por você essas pode faixas, contribuir a o planejamento aí em São Paulo, ele ainda trabalha com faixas bastante generosas, né? Não só de isenção, como a questão da alíquota. A gente, num próximo programa, que obviamente convidaria a doutora Cátia, a gente vai abordar a questão do ITBI também, que é um imposto que também, se o planejamento não for feito da forma correta, se o planejamento não for feito com cuidado, vai ser um imposto que vai incidir, mas só para não confundir a cabeça do pessoal que está nos escutando, a gente vai hoje se resumir ainda à questão do ITCMD. Mas o que a gente gostaria de deixar muito claro aqui, para quem está nos escutando e é dessa região de São Paulo, que ainda dá tempo de você fazer o seu planejamento patrimonial e o seu planejamento sucessório. Pode ser que você não esteja preocupado ainda, porque às vezes você não está com isso na cabeça, às vezes você não tem nem idade para isso, você ainda não está preocupado com o planejamento sucessório efetivamente. Mas deveria estar com planejamento patrimonial, porque você pode acompanhar pelas notícias econômicas e notícias financeiras que é muito desaconselhável você ter patrimônio no nome da sua pessoa física. Porque a sua pessoa física parece que não, mas ela pode se envolver em vários problemas, seja de ordem trabalhista, seja de ordem tributária,
que você hoje pode não estar pensando, mas que amanhã pode ser. Por exemplo, um exemplo que eu estou trabalhando agora, eu estou tendo que parar um planejamento patrimonial no meio, porque o meu cliente se envolveu numa reclamação trabalhista de empregada doméstica. Eu tive que parar o planejamento no meio, resolver esta situação, para depois voltar e continuar fazendo essa implementação. Então, assim, não é só a questão, e eu friso isso muito, a doutora Cátia também bate muito nisso, para os ouvintes dela e para os quem acompanha o canal, o programa dela. Eu quero que você faça um jabá do seu programa. Qual é o programa que você tem nas quintas-feiras? Já deixa aqui registrado para o pessoal saber. Aprenda a planejar. Aprenda a planejar. Toda quinta-feira. Aprenda a planejar, lá no Instagram. Depois você bota o link para mim do seu Instagram. É pelo seu Instagram que você faz a live a que horas isso? Pelo Instagram. Mas é que horas? Instagram e YouTube também. É sempre às 13h30, às quintas-feiras, ao vivo. Então, olha que programão para quem está precisando aprender as coisas, está interessado nesse assunto. Na hora do seu almoço, você, em vez de ficar à toa escutando música, você não vai fazer isso. Você vai acessar toda quinta-feira o Instagram da doutora Cátia e vai ficar mais esperto, cada vez mais esperto, sobre o planejamento patrimonial do seu patrimônio. Porque o seu patrimônio está em risco. Você pode não entender que não esteja. Você agora pode falar, ele está mal, exagerando. Mas não estou exagerando. E não tem nada a ver com a política atual ou a política passada. Isso é apolítico. A vida do brasileiro é isso. A pessoa que consegue amealhar um pouco de patrimônio sempre tem ele em risco por várias intempéries, por vários problemas que normalmente nem são você, nem é a pessoa que causa. É sempre um terceiro que causa. Então, o nosso planejamento patrimonial e sucessório, ele começa no planejamento patrimonial, que também serve para a proteção do seu patrimônio. Então, assim, é importante que você entenda que, além dessas questões tributárias que a gente discutiu agora, existe a necessidade de você entender um pouco mais o próprio sistema, e para isso eu convido que você siga a doutora Cátia nas redes sociais dela, ou então se consulte com ela, se você já entendeu que você tem patrimônio para isso. Você aí é paulista ou paulistano, né? Paulista ou paulistano. Já entendeu que você tem essa necessidade de conhecer, marca uma consulta com a doutora Cátia, ela vai ter um prazer enorme de lhe atender, e você vai começar a entender que, olha, a coisa não é tão simples quanto parece. Mas, enfim, doutora Cátia, foi muito legal. Oi? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu tenho Claro, certeza que você aí, seu escritório no Rio, também enfrenta um cenário muito comum aqui, que é das pessoas que se enxergam, né, neste contexto, com este perfil. Opa, está falando comigo, eu tenho patrimônio, eu tenho filhos, eu me preocupo sim quando eu partir, como é que vai ficar a distribuição do meu patrimônio, e aí eles trazem sempre, com muita frequência, a seguinte pergunta: mas quanto custa? Custa para constituir esta holding, para eu ter esta solução funcionando para minha família? E aí, você enfrenta isso, não enfrenta, doutora Alex? Sempre perguntando, de cara, a pessoa se preocupa com esse contexto. E aí, eu quero deixar uma isca aqui, digamos, né? Para que desperte de verdade o seu interesse. Não dá para o profissional, nem eu, nem mesmo a doutora Alex, falar, olha, é X. Não é, porque nós temos que entender o contexto daquela família. Mas, via de regra, as famílias conseguem se beneficiar com uma economia, por vezes aí de 80% até 90% do que a família gastaria com um processo de inventário. Então, a economia ela é muito grande, muito significativa. De pronto, não conseguimos falar, porque não existe receita de bolo, cada família é a sua necessidade, entender a estrutura patrimonial de cada família. Por vezes, a família é de São Paulo, mas tem sim imóveis no Rio de Janeiro, tem todos esses contextos aí para serem ajustados.
E aí batemos muito nessa tecla do inventário. Só Sim. que esse não é o único benefício. Essa parte que o doutor Alex trouxe, falando acerca do quanto o patrimônio ele está exposto a riscos enquanto permanece na pessoa física, no CPF daquela pessoa, essa também, né, esse também é um grande benefício. Proteção patrimonial, entre outros tantos benefícios que esse sistema de holding pode proporcionar para a família. Então, Sem dúvida. redução na carga tributária, proteção patrimonial contra reveses financeiros, livrar a família de um inventário, possibilitar aí que o seu patrimônio seja perpetuado pelas próximas gerações. Então, são muitos benefícios. Eu quero muito ter a oportunidade de participar de outros encontros aqui, doutor Alex, Terá, sem dúvida. querendo, só me contactar e a gente marca para a gente poder aí trazer mais informações, e mesmo com as pessoas despertando interesse para que elas vá em busca de maiores informações e coloque isso a serviço das suas famílias. A ideia é essa. Porque hoje, pelo menos quem com certeza acompanha o trabalho da doutora e acompanha o meu aqui, não pode dizer que ele não está sabendo o que está acontecendo. A gente está sempre explicando, Verdade. olha, vai ficar ruim, vai piorar a situação, o Estado vai morder um pouco mais do seu patrimônio do que ele já vai morder, fique atento, se preserve. Mas tem gente que ainda está achando que dá tempo, que não vai acontecer nada. E aí, uma das coisas que foi muito importante esse podcast de hoje é mais uma advogada extremamente competente, extremamente experiente, frisando de que, olha, gente, vai piorar. Se você ainda não está preocupado com o seu patrimônio, você deve ficar, porque vai piorar. E então, assim, aqui para a gente encerrar, fica à vontade para fazer umas breves palavras aqui de encerramento, mas eu vou lembrar novamente, os contatos da doutora Kátia vão estar na descrição do podcast no Spotify e na descrição do vídeo no YouTube. Se você quiser conhecer eu e a doutora Kátia, a nossa fisionomia, vem aqui para o YouTube, Patrimônio Preservado, vai estar. A doutora Kátia vai disponibilizar os canais dela também de YouTube e Instagram. Eu não sei como é que ela vai fazer com essa gravação. Talvez ela disponibilize lá no dela também. Mas, Sim, enfim, sim. se quiser, entra aqui no meu YouTube que nós vamos estar na sua tela. Se não, escuta a gente no Spotify enquanto você está correndo na academia. E a vida segue bem. E eu queria deixar agora a doutora Kátia se despedir de vocês. Eu já vou me despedindo. Um abraço, gente. Até a próxima. Tá bem. Pessoal, foi uma grande satisfação estar aqui com vocês, com o doutor Alex, com quem, né, está nos ouvindo. E lembrando que existem duas pontas. Em uma, estamos nós, contribuintes, que queremos e podemos economizar a qualquer custo dentro do que a lei nos possibilita. Então, vamos fazer isso, é direito nosso. E a outra ponta? A outra ponta, temos o fisco, que quer tributar a qualquer custo, ainda que ele tenha que passar por cima da lei. Nós temos visto alguns cenários, já até deixo o gancho aqui para falarmos de um outro tributo, que é o ITBI, e como o fisco tem se portado de uma forma arbitrária. Mas nós temos o direito, né? Faça uso dele. Um forte abraço para todos. Doutor Alex, gratidão por essa oportunidade. Muito bacana estar aqui com você, viu? Forte Obrigado a abraço. você, doutora Kátia. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigada.